Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, o Brasil e o mundo no nosso mix de notícias. A Câmara de Taubaté lança canal no WhatsApp, este é apenas um dos destaques de hoje. Tem também os melhores shorts da nossa grade de programação. Na hora do papo, a gente fala sobre o Dia Mundial do Consumidor com o advogado consumerista Dr. Vitor Tosta. E ainda tem o quadro Agenda Cultural. Hoje é sexta-feira, 14 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, nesta sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Este é o nosso programa de número 74. E a gente começa agradecendo a sua audiência e também a sua participação aqui na TV Câmara Taubaté. Você acompanha o nosso programa ao vivo pelo YouTube, também pelo nosso canal no Facebook, através do canal fechado pela Claro TV número 4 e em canal aberto para Taubaté no 4.2. E eu começo destacando os programas que você acompanha na próxima segunda-feira aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de segunda-feira, dia 17 de março. Uma manhã bem atípica e uma tarde também bem atípica. Então você confere os detalhes com a gente. Tem audiência pública nesta segunda-feira a partir das 9 horas da manhã. O assunto são pessoas em situação de rua, transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. Logo depois da audiência tem o Boletim Câmara com as principais notícias e informações de Taubaté e da nossa região com a apresentação de Ana Laura Costa. Previsão do tempo, movimentação das estradas e também entrevistas com assuntos do nosso cotidiano. A programação da tarde também está bem diferenciada porque nós temos uma convocação às 2 horas da tarde, com a presença do secretário Danilo Veloso da CEDINT, que é a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo aqui de Taubaté. Por isso, o Mix da TV começa mais cedo na segunda-feira, a partir de 1 hora da tarde. E depois da convocação, tem o programa Jogo Franco, com as principais resenhas do futebol da nossa região, os resultados aí do clássico entre Taubaté e São José, a partir de 5 horas da tarde, com a apresentação de Miguel Cáter. Você acompanha aqui no nosso telão os destaques da próxima segunda-feira para você ficar ligadinho aqui na nossa programação. E agora você segue conectado aqui no Mix com as principais informações de tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso quadro Mix de Notícias. E a gente segue mais uma vez para o nosso telão para o destaque. Câmara de Taubaté lança canal no WhatsApp. Pois é, esta é uma inovação aqui no Legislativo taubateano. Agora ficou mais fácil acompanhar tudo que acontece aqui na Casa de Leis. Quem usa o WhatsApp já sabe que os canais funcionam como uma ferramenta de transmissão de informações, permitindo o compartilhamento de atualizações para o número ilimitado de seguidores. Os canais são separados das conversas regulares no WhatsApp. Para chegar até eles, o usuário precisa clicar no botão Atualizações, se tiver no celular, ou a palavra ali Canais, se estiver usando o aplicativo no computador. A inscrição ela é privativa, ou seja, outros usuários não sabem quais canais você segue. Por meio dessa ferramenta, a Câmara tem compartilhado textos, fotos, vídeos e links com seguidores, mantendo o público atualizado sobre a rotina do Poder Legislativo. Não é possível comentar ou responder diretamente nos canais. O WhatsApp é um dos aplicativos de conversa mais populares no Brasil e a entrada da Câmara de Taubaté nos canais oferecidos pela plataforma permite o alcance de um número maior de cidadãos interessados em acompanhar o trabalho dos vereadores. Essa novidade vem somada a outras medidas adotadas pela Câmara, como aqui a TV, o Boletim Legislativo, o nosso site e as mídias sociais, que garantem a publicidade e a transparência dos atos da Câmara Municipal. Esses princípios básicos da administração pública são valorizados na gestão das informações emitidas pelo Legislativo. Os canais foram lançados pelo WhatsApp em 2023 e logo alcançaram muitos assinantes que buscam empresas, organizações, times, criadores de conteúdo e influenciadores para acompanhar todas as novidades de forma fácil, ágil e dinâmica, especialmente nos dias atuais em que tudo é compartilhado muito rapidamente.
Aqui no nosso telão você acompanha as informações aqui do site da Câmara de Taubaté. E agora tem mais um destaque para você. Taubaté Cycling Team disputa a competição em Goiás com atletas de alto nível. A equipe de ciclismo de Taubaté está participando da Volta Ciclística de Goiás 2025, uma das principais competições da modalidade no calendário nacional. O evento segue até o próximo domingo, dia 16, reunindo 21 equipes para a disputa de 6 etapas em diferentes percursos. Representando Taubaté, os ciclistas Christian Egídio, Josimar Sacramento, André Gor, Alisson Ferreira, Tiago Ferreira e Pedro Leme estão no torneio sob a coordenação da equipe técnica composta pelo diretor Marcos Rodrigues, o coordenador Cristiano Moura e o mecânico Isaías Simões. A prova de abertura percorreu mais de 107 quilômetros entre Caldas Novas e Morrinhos, retornando ao ponto de partida. Ao longo dos próximos dias, os atletas enfrentarão trajetos de resistência, incluindo subidas, trechos de contrarrelógio e circuitos técnicos, que testarão sua preparação física e tática. A última etapa acontecerá no domingo, agora, dia 16, em um circuito em Caldas Novas, seguida pela premiação dos campeões. A Volta Ciclística de Goiás é um dos eventos mais tradicionais do ciclismo brasileiro e serve como importante teste para os atletas que buscam aprimorar o desempenho ao longo da temporada. As informações aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. E assim encerramos o nosso primeiro giro. Ainda nesta edição, a gente volta com outras informações no nosso Mix de Notícias. E seguindo o nosso programa, está na hora de Short, que são os melhores recortes da nossa programação. O programa Você Entrevista conversou com o professor Jonas Comim e ele falou sobre o microempreendedor individual e tirou todas as dúvidas, aquelas que são mais frequentes para quem está na área. Vamos ver? Solta o play! O MEI ele é uma sistemática criada em 2009, que esse ano ele completa 15 anos de instituição, e o MEI ele visa a formalizar aqueles empreendedores que se encontravam na informalidade. É uma forma de recolhimento unificado de INSS, ICMS, ISS, PIS, ACOFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, numa parcela única mensal, que faz com que não haja nenhuma outra obrigação tributária por conta do MEI. Na verdade, a característica desse novo modelo instituído em 2009 é que seja uma pessoa apenas, por isso que é microempreendedor individual, então a palavra individual está voltada a ser uma única pessoa, não é uma sociedade. E sim, ele pode ter até um funcionário, isso para ele se enquadrar ainda no MEI. É importante salientar que ele vai ter um funcionário, mas esse funcionário caberá ao MEI o recolhimento do INSS à razão de 5%. Ele recolhe mais 5% sobre o salário desse funcionário, além dos encargos de fundo de garantia e seguro de acidente de trabalho, que é muito importante no caso do registro de um funcionário, porque não tendo isso ou estando o funcionário do MEI, por exemplo, informal, caso ocorra algum tipo de acidente de trabalho, toda a repercussão de indenização vai em cima do MEI, que vai ter que, no caso de uma decisão judicial, ter que arcar com esses custos. O limite que existe para enquadramento do microempreendedor na modalidade MEI é que o faturamento anual seja até R$ 81 mil. Não importa, não é exatamente 81 mil dividido por 12, pode gerar um valor fixo, mas não é assim. Ele pode ter faturado mais num mês, menos no outro, mas o faturamento total do ano tem que ficar no valor de R$ 81 mil. Nós temos negócios que são sazonais. Vamos citar um exemplo, um tipo de atividade turística em Campos do Jordão que só funciona em determinado período. O MEI ele pode ter faturamento 1 mês, 2, 3 meses, que chegam, por exemplo, até R$ 81 mil sem nenhum tipo de problema. E os demais meses ele pode, por exemplo, não ter faturamento algum.
extrapolando o valor de R$81 mil, o que vai acontecer é que nesse período vai haver o desenquadramento da modalidade do microempreendedor individual. Cabendo nos meses subsequentes que houve o desenquadramento, ele, por exemplo, optar pelo Simples Nacional, que é o mais próximo tributariamente de carga tributária do MEI. O Simples Nacional, ele, da mesma forma que o MEI, é um valor de imposto recolhido numa guia única, um recolhimento unificado, calculado sobre o valor do faturamento, que vai ser diferente do MEI. O MEI são valores fixos mensais. O que a Receita Federal precisa e como é feito o controle da arrecadação e o que é necessário para se habilitar em relação ao CPF. O CPF ele tem que estar ativo. O CPF ativo é aquele que, perante a Receita Federal, não tem nenhuma restrição que, por exemplo, presuma que houve falecimento ou que não está declarando que o CPF foi cancelado de ofício, porque a Receita Federal, por exemplo, em algum momento ele estava obrigado a declarar, não declarou. Isso vai causar uma inatividade, uma suspensão temporária do CPF. Nesse caso, que surge por descumprimento da legislação federal, eu vou ter uma restrição de inatividade quanto ao CPF. Como resolver isso? Se procura a Receita Federal, a Universidade de Taubaté tem um núcleo chamado Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, NAF, que nós fazemos atendimento para regularizar junto ao cadastro da Receita Federal. Contudo, dívidas causadas por penhora, causada, por exemplo, muito comum hoje o endividamento por cartão de crédito, nada disso pode impedir a opção pelo microempreendedor individual. Inclusive protesto, Serasa, nada disso pode impedir que ele faça opção pelo microempreendedor individual. O programa Você Entrevista na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá você acessa o programa completo, tira outras dúvidas relacionadas ao MEI e também pode conhecer outros especialistas com outros temas relevantes do nosso dia a dia. Na sequência tem a nossa agenda cultural, porque hoje é sexta-feira, tem as dicas para o seu final de semana e ainda tem a estreia do nosso quadro que vem por aí, os detalhes da nossa programação. Fique conectado aqui no Mix, a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez, agradecendo ao carinho da sua audiência e a sua participação nesta sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, você pode entrar em contato com a gente. Por isso, entre em contato aqui com os canais da TV Câmara Taubaté. Aqui no nosso telão você acompanha os principais canais para participar com a gente da nossa programação. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com, você manda a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião e também o seu elogio. A gente recebe, todos os comentários são muito bem-vindos. Você também pode se conectar através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo no youtube.com/TVC Taubaté. Além de acompanhar ao vivo a nossa programação, você pode voltar o conteúdo que acabou de ser exibido em até 12 horas. Além disso, você encontra playlists completas de todos os produtos aqui da nossa emissora. No facebook.com/TVC Taubaté, você também acompanha ao vivo a nossa programação. Vai lá e deixa o seu curtir. Agora, se você quiser mandar o seu texto, áudio ou vídeo, o melhor canal para você fazer isso é através do WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o nosso número é 3625-9525. Agora, para o pessoal antenado nas redes sociais mais modernas, temos perfil no Instagram e no TikTok. Você se conecta com a Câmara de Taubaté e a TV através do nosso perfil no @Câmara Taubaté. Portanto, você acompanhou aqui no nosso telão os principais canais para participar aqui com a gente da nossa programação. E agora a gente segue o nosso Mix nesta sexta-feira. E o nosso encontro está marcado, né? Afinal de contas, tem programação para o nosso final de semana. E o que será que a Isabela Vieira trouxe de dicas para a gente? Vamos acompanhar? Está no ar a nossa Agenda Cultural.
aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nesta sexta-feira, o Teatro Metrópole recebe a partir das 8 horas da noite o comediante Rafael Aragão, com o show Tô de Escala. O humorista conta histórias do chão de fábrica, mostrando o dia a dia do trabalho e o relacionamento com os colegas e supervisores. Os ingressos estão disponíveis na bio do Teatro Metrópole, o @ é Teatro Metrópole Oficial. E no sábado tem programação para criançada também no Teatro Metrópole, a partir das 4 horas da tarde com a Companhia de Achadouro. No espetáculo Os Lavadores de Histórias, conhecemos 3 personagens, Urucum, Tonton e Jatobá. A companhia apresenta as aventuras do trio, mostrando a relação da criançada com o mundo real e da imaginação. A entrada é gratuita e os ingressos vão ser distribuídos na bilheteria do teatro 1 hora antes do evento. Ainda no sábado, o especial do Mês das Mulheres continua no Taubaté Shopping, com o show da dupla Renata e Thalita. A apresentação acontece às 5 da tarde na Praça de Alimentação. A entrada é gratuita. E para encerrar com bastante arte, do jeito que a gente gosta, o Centro Cultural Municipal Toninho Mendes está recebendo a mostra de arte Ainda Sobre Elas, da artista plástica Cristina Alves. A exibição reúne 14 pinturas retratando a mulher em suas diversas facetas, discutindo a presença e a importância da mulher em diversas áreas. A entrada é gratuita e a mostra acontece até o dia 17 de março, na Galeria Mestre Justino do Centro Cultural, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Isa, tá tudo anotado aqui, pegamos todas as dicas para você e sua família curtir o final de semana aqui em Taubaté e também na nossa região. E nesta sexta-feira a gente tem uma novidade aqui no nosso Mix, é a estreia do nosso novo quadro, onde a gente vai trazer o que acontece na programação da TV Câmara na semana que vem. Tá no ar o nosso novo quadro, O Que Vem Por Aí. E a gente começa falando da segunda-feira aqui no Mix. Vai ter uma conversa com a Tatiana Tirotti. A gente vai falar sobre empreendedorismo relacionado ao chocolate. Afinal de contas, a Páscoa, esse período tão esperado aqui do nosso ano, está chegando. E é um papo para deixar você com água na boca e também para dar dicas de empreendedorismo. O papo vai ser na segunda-feira, dentro do Mix da TV, na nossa programação, que começa um pouquinho mais cedo, 1 hora da tarde. E a gente segue porque na terça-feira tem a ordem do dia aqui na nossa casa, antes da nossa sessão. A partir de 1h15, o Miguel Cáter traz a ordem do dia e também sempre tem um convidado especialista para debater os assuntos do nosso parlamento taubateano. Agora o destaque da próxima quarta-feira, 5 horas da tarde, tem o programa Conexão Popular, também com a apresentação de Miguel Cáter, e a entrevistada será a secretária de Cultura e Economia Criativa, a senhora Aline Damasio, que inclusive já esteve aqui no Mix da TV, deu entrevista pra gente falando da programação de carnaval aqui em Taubaté. E para fechar a semana, olha só, tem o Em Prosa com Tânia Vinhas na quinta-feira no YouTube e na nossa programação. Ela conversou com o Arthur Jorge, que é ator e produtor rural, e disse para mim que tem várias dicas e informações importantes. Então, o Em Prosa da semana que vem com Tânia Vinhas também está aqui nos destaques do que vem por aí na nossa programação. E agora a gente segue o nosso Mix, porque está na hora de mais um short. Afinal de contas, aqui são os melhores recortes da nossa programação. No Câmara na Rua, o apresentador Miguel foi na Defesa Civil aqui do nosso município e nos mostrou as atribuições da instituição. Vamos ver? Solta o play! Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A Defesa Civil, me parece que a Defesa Civil está em todos os lugares, o tempo todo, todos os dias. Conta pra gente, na verdade, quais são as atribuições principais da Defesa Civil, Valdemir? A Defesa Civil é 24 horas, de segunda a segunda nós trabalhamos, somos 4 equipes operacionais e 1 equipe administrativa. As nossas atribuições é vistoria em edificações, vistoria em vias, vistoria em árvores, ações educativas, combatendo a estiagem, tudo que for relacionado a desastre na cidade, nós estamos presentes para atuar. Alguma anomalia, chama a Defesa Civil. Alguma anomalia, 199, Defesa Civil, estamos à disposição. Vamos falar agora, Valdemir, a respeito dessa estiagem que está braba em todo o país, tempo seco,
mato seco e, consequentemente, queimadas. Queimadas criminosas, queimadas naturais. E Taubaté está sofrendo com isso também, né, Valdemir? Sim, está sofrendo muito, Miguel. Nós temos uma equipe preparada para combater essas estiagens. É muito foco de incêndio. Nós temos um caminhão autobomba com 4 a 6 mil litros de água que a gente atua. Tem uma caminhonete autobomba com 700 litros de água. Chegou a ocorrência, a nossa equipe está preparada para combater e tem dado muito incêndio. Há 2 semanas atrás, deu 9 focos de incêndio concomitante. No mesmo horário, foi das 14 às 19 horas, 9 focos de incêndio. Mobilizou 4 equipes nossas na rua, mais o corpo de bombeiro para a gente combater essa estiagem. A gente está percebendo o ar de Taubaté meio carregado. Isso é reflexo de uma outra cidade, outra localidade? A umidade relativa do ar está muito baixa. E não está ventando, está um clima bem seco. É exatamente isso. Então tá. Então, fogo que está pegando no Pantanal, fogo que está pegando no Centro-Oeste Paulista, todos acabam sendo afetados. Acaba sendo afetado a nossa região e o risco muito do foco de incêndio também é problema respiratório com pessoas idosas, com crianças, pessoas com problema respiratório, asma, bronquite, rinite, olho vermelho, dá superlotação nas UPAs, complica muito. Se a gente não chegar antes para combater, acaba piorando mais as coisas. E essa época de inverno já é propícia para maiores incidências de doenças respiratórias. Agravado com a estiagem e as queimadas, aí é que a coisa complica mesmo. Agrava mais ainda. A estiagem nossa vai provavelmente de abril a setembro, então nesse período é muito foco de incêndio. A nossa equipe trabalha 24 horas para combater, para evitar problemas futuros. Me diz uma coisa, eu estou vendo esse monitor aqui com várias localidades na cidade de Taubaté. Então você tem a Avenida Dom Pedro I, você tem a Walter Taumaturgo, que é a Avenida do Povo. O que esse monitor mostra para vocês? O que vocês monitoram nesse monitor aqui com essas imagens? Nossa, Miguel, muito bom. Essas câmeras é lá do CGI e esses locais são os locais de possível pontos de alagamentos. Então, antes da central ligar para a gente que deu alagamento, começou a chover, os nossos agentes, todos bem preparados, já olha aqui e vê os locais de possível alagamento. Avenida do Povo, por exemplo, eles já ficam monitorando, está chovendo na Avenida do Povo, eles vão estar olhando, se dá alagamento, eles já deslocam até lá para fazer o monitoramento, isolamento do local, orientar outras vias para as pessoas saírem. Como é que é feito a comunicação, por exemplo, que essas câmeras são do CGI? Vocês detectam aqui, se você precisar que seja feito o manejamento das câmeras, vocês fazem contato com o CGI, eles acionam você se eles verem alguma anormalidade. Como é que funciona essa comunicação? Essa câmera aí, vem lá o SECOM, é a central nossa de comunicação. Que todas as ligações vai para eles, todas as reclamações vão para eles, eles passam para a gente, através do nosso rádio, do nosso rádio HT. E nós temos um grupo também, a equipe de plantão está num grupo que todas as ocorrências que caem no SECOM é passado para o grupo. Se o grupo demorar um pouquinho para dar ok, ele já passa pelo rádio. E aí, se eu quiser ver uns outros pontos, eu tenho os outros pontos também de câmera. Então, e aí a Maria Eduarda está aqui com a gente. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo bem. Eu queria que você mostrasse esses pontos, que daí são específicos, Específicos. Né? São determinados pontos, como aqui, por exemplo, a gente está na rua Odete Pereira Braga, e aqui eu queria que você me explicasse. Essas setas vermelhas querem dizer o quê? Odete Pereira Braga é aqui no Parque Três Marias, Sônia perto Maria, do... né? Sônia Maria, perto da Fazendinha. Essa descida, a seta em vermelho, significa os pontos exatamente que alaga. Então, começou a chover, a gente precisa olhar e pede para a câmera lá, para o CGI, dá uma olhadinha nessa câmera 36 para nós, como que está. Antes da gente chegar, a câmera chega e em seguida nós estamos no local para proteger as pessoas, ver se precisar tirar as pessoas do local. Mas lembrando que já foi feita obra aí, já com certeza amenizou esse problema, porque foi feito uma contenção de água atrás ali já, a prefeitura já fez. Foi feito alguma coisa para atenuar, então. Em todos esses pontos já foi feita manutenção. O programa Câmara na Rua na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa e semanalmente aqui na nossa programação tem episódio inédito mostrando outras ações aqui do nosso município. O Mix da TV agora vai para um rápido intervalo, mas na sequência tem o nosso quadro Hora do Papo. A gente vai falar sobre o Dia Mundial do Consumidor com o advogado consumerista Dr. Vitor Tosta. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta daqui a pouco, não sai daí.
Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. O Dia Mundial do Consumidor é comemorado no dia 15 de março, amanhã. A data foi escolhida em homenagem ao discurso do então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 1962. E este é o nosso assunto de hoje, da Hora do Papo. No discurso, Kennedy defendeu que os consumidores têm direito à segurança, à informação, à escolha e a serem ouvidos, o que provocou debates e estudos em vários países, sendo considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores. O Dia do Consumidor é uma data importante para o varejo, que aproveita a oportunidade para oferecer descontos, promoções e condições especiais de compra. Para a gente falar mais sobre este assunto, a gente conversa agora com o advogado Vitor Tosta, que é especialista em direito do consumidor. Doutor, obrigado pela presença. Seja bem-vindo à TV Câmara Taubaté. Muito obrigado. Eu quem agradeço pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com todos os nossos espectadores. A gente vai comemorar amanhã, né? Esse dia tão importante. Por que ele é tão significativo, essa data? Olha, a gente fala que o Dia do Consumidor, ele é uma data importante justamente porque traz uma atenção e as empresas, elas fomentam o mercado. Então, ele é até conhecido hoje como a Black Friday do primeiro semestre. E junto com os benefícios de compras, a gente tem os benefícios de mais informação, de mais conscientização mesmo do consumidor em relação aos seus direitos básicos. Essa relação de direitos e deveres, né, muitas vezes ela não está clara, principalmente quando o público é leigo ou quando a gente não conhece a legislação. Quais são os principais direitos do consumidor, doutor, que muitas vezes passam esquecidos ou a população não tem acesso? Perfeito. A Lei do Consumidor, ela traz um rol ali muito específico de alguns direitos que a gente fala de direitos básicos. Só que eu sempre gosto de trazer isso para um linguajar mais simples para o consumidor entender mesmo. E a gente diz que os principais direitos, eu diria que é a informação clara e adequada a respeito do serviço, o direito de troca, o direito de segurança naquilo que ele está comprando. Então, existem vários outros direitos básicos do consumidor, mas esses seriam os principais, os mais usuais na vida do consumidor mesmo. A gente está falando dos direitos, mas tem uma máxima que a gente conhece, que é o cliente tem sempre razão. Ela vale em todas as situações ou os clientes também têm deveres e muitas vezes não percebem que há um limite? Isso realmente é algo importante de se dizer, porque a gente chama de Código de Defesa do Consumidor, mas ele traz também alguns direitos para o fornecedor. Então o consumidor tem sim muito mais direito nessa lei, mas ele tem alguns deveres, como por exemplo, se o consumidor ele comprou um produto e esse produto veio com um vício, que é um defeito que chegou nesse produto, ele tem o dever de automaticamente, imediatamente, informar o fornecedor para que o fornecedor consiga tomar alguma providência em relação ao direito de garantia. Então isso é um dever do consumidor de informar. A partir do momento que ele não cumpre isso, acaba que ele perde ali talvez o próprio direito de garantia, porque ele não deu ciência ao fornecedor. Então ele tem sim alguns deveres também, apesar de ser o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nem sempre o cliente tem razão. Às vezes ele pode estar equivocado ou mal informado e ele precisa estar atento para poder fazer a reivindicação no momento certo e da maneira correta. Exatamente. Um dos direitos que eu diria que traz mais confusão é aquele famoso direito do arrependimento, né? O consumidor, ele acredita que se ele for até uma loja, ele compra algum produto, não gostou e devolve. Só que esse artigo, por exemplo, ele só garante o direito ao consumidor se a compra for online, se ela for realizada fora do estabelecimento. Então, o consumidor, por vezes, se ele não se atentar exatamente qual é o direito dele, ele não vai ter razão. Isso, de fato, não vai acontecer. Aproveitando esse gancho, doutor, então, quando a compra é online, qual que é o prazo máximo para ter este arrependimento? Perfeito. A gente fala compra online porque é a realidade hoje, mas a lei ele fala que é compra feita fora do estabelecimento. Então, antigamente tinha muita compra realizada por telefone, acontecia esse tipo de coisa. E quando essa compra é feita fora do estabelecimento, a partir do momento que o consumidor recebe o produto, ele tem um período de 7 dias para fazer a devolução. E esse direito de devolução, ele não precisa de nenhuma justificativa, porque esse artigo em específico, ele trouxe esse direito de arrependimento, porque às vezes a gente olha aquela imagem ali na tela do computador, chega na nossa casa, não era o que eu esperava. Então eu tenho o direito de me arrepender. E aí eu tenho 7 dias a partir do recebimento. Às vezes também a questão do tamanho, da cor, né? Às vezes você olha uma tabela de tamanhos, medidas, não lhe convém e você tem que acabar trocando. Então,
Esses 7 dias são corridos ou são 7 dias úteis? A lei ela não traz isso de forma expressa, mas já existem entendimentos que seriam 7 dias úteis. Até porque muitas vezes o consumidor recebe talvez o produto no sábado e ele só vai pegar na segunda-feira. Então ele já teria perdido ali 2 dias. Então é válido, se o consumidor quiser ter a segurança, faz em 7 dias corridos. Mas se ele exercer dentro de 7 dias úteis, ele também vai conseguir brigar por isso, vai conseguir ali garantir o seu direito. Então, saindo dessa compra, vamos dizer que não é na loja física, né? Então, esses direitos estão garantidos. Voltando para uma loja física tradicional, a política de troca e devolução vai depender de cada comerciante, ou seja, não é uma exigência, vou trocar porque a cor não é o que eu gostei, vou trocar porque o tamanho está errado. Então, só pode trocar se for uma política da própria empresa? Basicamente, sim. Porque a lei ela dá esse direito de troca em outra situação. Suponhamos que eu fui até uma loja, comprei um produto, então quando eu estou ali, eu não teria esse direito de arrependimento porque eu estou vendo o produto. Sim. Eu tive essa oportunidade. Mas se eu comprei esse produto e ele veio com algum defeito, aí eu tenho o direito de garantia e aviso o fornecedor e ele tem 30 dias para arrumar esse problema. Se ele não arrumar, um dos direitos que eu tenho seria a devolução ou a troca do produto. Então, nesse caso, eu teria. Agora, se o fornecedor, por vontade própria, falar, você não gostou, me trouxe aqui em 3 dias e eu vou fazer a troca, não teria nenhum problema. Doutor, eu vou aproveitar a sua presença, vou dar uma aprofundada aqui no assunto das garantias, né? Existem 2 termos aí que a gente encontra às vezes no mercado, que é a garantia contratual e a garantia legal. Qual que é a diferença desses 2 termos e, na prática, como isso impacta para o consumidor? Legal. A garantia contratual, o próprio nome diz que ela é pelo próprio contrato. Então, a gente pega uma marca de telefone, por exemplo, eles costumam dar 1 ano de garantia para o consumidor. Só que a lei, que é a garantia legal, ela dá 2 tipos de garantia, 30 e 90 dias. 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Então, se eu comprei um produto, eu tenho 90 dias de garantia e se ele não for durável, são 30 dias. Agora, se a loja me prometeu 1 ano, 2 anos, 3 anos de garantia, tem aquela questão também da garantia estendida, que eu posso comprar uma garantia maior para aquele produto, aí eu tenho também aquele direito, porque foi o contratado, foi a garantia contratual acordada com a loja. Agora, pensando do lado do lojista, do comerciante, de que forma ele pode agir, de que modo transparente, quais são as práticas mais usuais que garantem os direitos dos consumidores e também que as lojas estejam respaldadas pela legislação? Eu sempre digo, lá no escritório, inclusive, a gente assessora também muitos fornecedores. E a gente sempre diz que aqueles 3 direitos que eu falei que são mais usuais, de informação, de garantia e de esclarecimento e de segurança daquele produto, eles são, se o fornecedor fizer isso, 99% dos problemas dele estão resolvidos. Porque se ele informou a respeito da quantidade, da qualidade do produto e garantiu que aquele produto está em perfeita condição, ele dificilmente vai ter um problema. Só se realmente for algum acidente, alguma explosão, né? Eu dei o exemplo aí do celular, explodiu o celular, realmente foi uma fatalidade, um acidente mesmo. Aí o fornecedor vai ficar ali tendo que buscar alguma solução alternativa. Mas se ele segue esse dever de informação, de esclarecimento e de segurança, dificilmente ele vai ter problema. E olhando lá na ponta, né, que é o seu trabalho do dia a dia com os clientes aí que acabam reclamando, quais são as principais queixas, reclamações, o que está mais assim alta? O pessoal procura algo especializado, no caso um advogado ou um órgão de defesa do consumidor? Seriam os vícios ocultos, seria também atraso em entrega. E falta de informação, são os 3 principais. Vício oculto, a gente fala que a gente tem um carro-chefe, que são os problemas com veículos seminovos. Então a gente tem um grande problema de a pessoa comprar um veículo seminovo, começa a usar aquele carro, o carro ele está maquiado dentro da loja, começa a usar, passa uma semana ele descobre um barulho, descobre uma luz acesa. E esse vício oculto é um grande problema que o consumidor enfrenta. E aí ele tem que acionar a loja, pedir para arrumar. Se não arrumar em 30 dias, ele tem direito de troca, de devolução ou cancelamento desse produto. Atraso na entrega também é algo muito usual, especialmente nessas datas especiais, como essa Black Friday do primeiro semestre que o pessoal falou, que é a empresa querer vender muito e não conseguir cumprir com os prazos de entrega. Em relação agora ao que está mais em alta na questão de golpes e fraudes, assim, tem alguma dica para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para ficar atento em 2025, qual que é o golpe da vez? Olha, em 2025 a gente está sofrendo muito com o golpe do falso advogado. É um golpe que ele tem se tornado mais usual pelos criminosos,
por conta da seriedade que é e do cliente, do próprio advogado acreditar naquilo. Então, os processos eles são públicos na regra geral. Eles pegam esse processo, entram em contato com o cliente e começam a pedir informação. Mas é o velho golpe do Pix, o velho golpe da transferência. Então, ele começa a te pedir informações, de repente pede para você fazer uma transferência, pede os seus dados bancários. Então, é aquele golpe velho da transferência, golpe ali do Pix. Só que eles fazem isso agora usando a imagem do advogado. Então, é muito importante o consumidor lembrar daquele ditado popular brasileiro, né? Quando a oferta é demais, até o santo desconfia. Então, se você receber uma mensagem, seja de quem for, pedindo uma transferência de repente, dizendo que você ganhou alguma coisa, mas que para você receber você tem que fazer um depósito. Esse tipo de facilidade, o consumidor deve ficar alerta, ficar atento e sempre buscar na própria internet informações para saber se aquilo de fato condiz com a realidade. Doutor, eu vou voltar num ponto da nossa conversa anterior, que o senhor falou de informação, conhecimento do lado do lojista, do comerciante. Se ele tem tudo isso muito bem esclarecido, ele resolve quase 99% dos seus problemas quando vai para a via judicial, por exemplo. Nesse caso, pensando nisso, quais são os principais crimes que esses comerciantes ou esses lojistas, do outro lado quem vende, pode estar cometendo em relação ao direito do consumidor? Perfeito. Olha, quando o fornecedor ele deixa de prestar uma informação clara ou algum documento para o consumidor, como por exemplo uma nota fiscal, ele acaba cometendo um crime. Muitas pessoas também não sabem disso, mas a própria lei do consumidor ele traz alguns crimes relacionados à questão consumerista. Então o fornecedor ele pode, como por exemplo, cometer um crime de omissão de nota fiscal, que além de ser um crime ali dentro da lei do consumidor, passa a ser um crime tributário também, uma violação tributária. Então, o fornecedor ele tem que realmente se atentar a isso, porque senão a gente vai para uma via judicial, ele vai ser condenado. Essas relações de consumo não geram muito condenação criminal, mas civilmente, né, que é o que a gente fala de dinheiro, ali a indenização, certamente ele vai ser condenado sim. Bem, nesta sexta-feira nós estamos conversando com o Dr. Vitor Tosta, advogado consumerista. A gente está fazendo alertas aqui relacionados amanhã, dia 15 de março, que é o Dia Mundial do Consumidor. E quando a gente fala deste assunto, surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos, até porque, doutor, a gente não tem essa base, né, de legislação. Tem o Código do Consumidor, a gente tem os órgãos de defesa, mas a gente não tem às vezes essa informação e acaba ficando leigo nesse processo de compras, onde geralmente quem está vendendo tem mais poder sobre quem está comprando, né? Como que a gente pode começar a perceber os nossos direitos? Então, por exemplo, fui lá na loja, reclamei, não deu nada certo, quem que eu procuro? É o PROCON? Já é via judicial? Qual que é o meu caminho? Tá, eu sempre digo que o melhor caminho são as vias administrativas, porque a gente tem muitos órgãos que auxiliam o consumidor. A gente tem o próprio PROCON, que é uma baita instituição de auxílio ao consumidor. A gente tem o site do consumidor.gov, onde ele pode fazer reclamação. Tem alguns sites, como o Reclame Aqui, que é muito famoso, que muitas vezes o consumidor faz uma reclamação que mancha a reputação da empresa em relação à prestação de serviços, e essa reclamação ela surte um efeito para o consumidor. Então, antes de qualquer ação judicial, o consumidor deve procurar as vias administrativas. E o PROCON é um excelente órgão para esse auxílio. Você pode procurar presencialmente ou de forma online, que ficou muito prático a reclamação online feita no PROCON. Em que momento eu deixo de procurar essa via administrativa e posso ir para a esfera judicial, procurar um especialista na área e quem eu devo procurar? Perfeito. No próprio PROCON, você vai ser direcionado a fazer, depois de feita essa reclamação, a ter uma tentativa de conciliação com a empresa. Então a empresa vai ser chamada para apresentar a versão dela e pode até ter uma reunião para tentar chegar no meio termo. Se isso não ocorrer, e muitas vezes acontece, pequenos problemas são resolvidos dentro do PROCON. Se não for resolvido, aí sim ele deve procurar um advogado especialista, se for uma relação de consumo, um advogado especialista em direito do consumidor, para assessorar e entender e direcionar o consumidor, explicar também como que funciona a ação judicial. Outro termo que a gente escuta muito, né, até os mais antigos, né, não colocar a população mais jovem, mas o pequenas causas, é entre o PROCON e a Justiça, já está na esfera judicial. O que significa esse termo e se ele ainda é utilizado na prática? O pequenas causas é uma justiça especializada, então já é sim um processo judicial, mas o pequenas causas apelidado é o que a gente chama de juizado especial civil e criminal. O juizado especial civil ele tem uma lei própria, onde ele traz que, por exemplo, problemas de até 20 salários mínimos, a pessoa, o consumidor, pode
ele mesmo entrar com essa ação judicial. Então, por isso o pessoal apelidou de pequenas causas, mas é sim um processo judicial. Aproveitando então, porque esse momento que a gente está falando dessa Black Friday do primeiro semestre, né? Também tem a questão do endividamento, né, doutor? Quais dicas o senhor pode dar também para esse consumidor que também está endividado, está inadimplente e está com algum problema aí com alguma empresa, seja do varejo, da indústria, do setor em geral? Perfeito. Desde a pandemia, a gente tem visto um número crescente de superendividados. Inclusive, em 2021, por conta da pandemia, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado com a Lei de Superendividamento, trazendo o direito de renegociação e repactuação para garantir o mínimo existencial do consumidor. E o que o consumidor tem que pensar, primeiro, para ele analisar se está superendividado? É fazer uma planilha de gastos e recebimentos. Então, eu ganho 5 mil por mês e gasto 4 mil com aluguel, água, luz e alimentação, para eu sobreviver. Então, está sobrando R$1.000 para eu pagar as dívidas. Se eu tenho um empréstimo que me cobra R$3.000, eu vou entrar numa bola de neve e isso vai só aumentar a dívida. Então, nesse caso, esse consumidor está super endividado. Feito esse reconhecimento, estou super endividado, o primeiro passo é o consumidor notificar a empresa. Isso eu digo notificar, mas pode ser um aviso, uma mensagem no WhatsApp, um e-mail encaminhado para os canais de comunicação da empresa dizendo: preciso renegociar, estou apertado, não consigo pagar 2 mil, consigo pagar só 500 por mês. Ele pode ser proativo nessa busca, né? Ele vai atrás da empresa antes da empresa notificá-lo, né? Exatamente. E se a empresa fizer o papel dela, que é renegociar essa dívida, está tudo resolvido. Por outro lado, se ela não fizer, aí o consumidor pode também acionar o PROCON, aí vai lá para a via administrativa que eu comentei. Se não for resolvido, a gente tem um pré-processo criado no Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele está entre o PROCON e o processo judicial. É um pré-processo onde a gente busca também essa renegociação. Não foi resolvido de fato, não cheguei num consenso e estou ficando cada vez mais endividado. Aí sim, eu entro com uma ação judicial, onde a gente vai formular um plano de pagamento, traremos todas as dívidas e, de fato, todas as dívidas mesmo. A gente tem lá no escritório, por exemplo, o caso de um cliente que ultrapassa R$1 milhão em dívidas. Então, é um cliente que ele teve alguns problemas e não tinha solução a não ser essa renegociação com as empresas. Doutor, amanhã sábado, 15 de março, Dia Mundial do Consumidor, qual que é a dica de ouro para a gente não cair em ciladas, em golpes? E a gente tem que procurar ajuda especializada quando a gente necessita, é óbvio, mas para a gente não chegar na via judicial, qual que é a dica que o senhor deixa? A principal dica que eu passo para o consumidor é sempre que ele vai fazer uma compra, vá no Google e pesquise no Reclame Aqui qual é a experiência que outros consumidores tiveram com aquela empresa. Se o consumidor for um pouquinho mais atento à parte tecnológica, ele pode jogar lá também consulta de CNPJ Receita Federal. Ele vai consultar o CNPJ dessa empresa e verificar se de fato é uma empresa ativa. Isso auxilia muito para não cair em golpes também, né? Às vezes é uma empresa falsa. Então ele consulta o CNPJ dessa empresa, consulta no consumidor.gov se essa empresa tem alguma reclamação, qual é a índole dessa empresa com outros consumidores. Porque se ela for uma empresa com um bom histórico, provavelmente você não terá nenhum problema. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui. Tenho certeza que ajudou os nossos telespectadores. Espero encontrá-lo novamente uma próxima oportunidade para a gente falar também de outros assuntos. E desde já, muito obrigado pela presença. Eu quem agradeço, de coração o convite, agradeço também toda a produção. É de fato muito prazeroso passar essas informações para os consumidores. Esse é o nosso propósito, é auxiliar e disseminar esses direitos para que todos fiquem bem antenados. Esta foi a nossa Hora do Papo, antecedendo o Dia Mundial do Consumidor. Amanhã, dia 15 de março, nós conversamos com o Dr. Vitor Tosta, advogado consumerista. A seguir, Alberto Félix comemora 50 jogos pelo Taubaté, que está em busca de reforços para o Clássico no Vale. Fique conectado com a nossa programação, o Mix da TV volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta sexta-feira, dia 14 de março de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E agora a gente segue com os principais acontecimentos, fatos e informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso segundo giro no nosso Mix de Notícias.
Vamos para o nosso telão? Taubaté quer mais prazo para regularizar 130 cargos comissionados. A Prefeitura de Taubaté solicitou que seja ampliado de 120 para 180 dias o prazo para se adequar à decisão do Tribunal de Justiça, que considerou inconstitucionais 130 dos 175 cargos comissionados da administração municipal. No pedido, a Prefeitura alega que o governo Sérgio Victor, abre aspas, pretende reformular a estrutura administrativa do município, transformando cargos comissionados de natureza técnica em cargos efetivos, além de outras providências importantes. Fecha aspas. A Prefeitura argumenta que, abre aspas novamente, a medida demanda tempo considerável, tendo em vista tratar-se de um procedimento político-administrativo, colaboração de pareceres técnicos e tratativas junto à Câmara Municipal. Fecha aspas. O pedido da Prefeitura será analisado pelo órgão especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores. Foi o próprio órgão especial que, em 26 de fevereiro, por unanimidade, julgou procedente a ação movida pela Procuradoria-Geral de Justiça. Na ação, a Procuradoria argumentou que esses cargos que foram criados em 2023 têm os mesmos vícios de inconstitucionalidade de 176 cargos comissionados que foram considerados inconstitucionais pelo TJ em junho de 2023, também após denúncia da Procuradoria-Geral da Justiça, que prevêem atribuições genéricas, técnicas e burocráticas e, portanto, deveriam ser cargos efetivos preenchidos por meio de concurso público. As informações aqui no nosso telão são do portal O Vale. Para a gente encerrar essa semana aqui no Mix, tem mais um assunto importante. Alberto Félix comemora 50 jogos pelo Taubaté, que está em busca de reforços para o Clássico do Vale. Ainda como jogador, Félix atuou pelo Burro da Central em 1988, com a disputa de 31 jogos, marcando 6 gols. Posteriormente, como treinador, passou pelo Taubaté em 3 oportunidades, 2014, 2018 e 2024, somando 21 jogos na função. Após a classificação para as quartas de final do Paulista da Série A2, o treinador disse estar muito feliz com a marca. Além disso, assim como em 88, mais uma vez ele também tem a possibilidade de levar o Burro da Central à elite do futebol paulista. Alberto Félix destacou, abre aspas, estou muito feliz com a marca, seria um motivo de muito orgulho poder estar alcançando um feito como o que você mencionou, que é essa possibilidade da gente subir para a primeira divisão. Tive muito perto como atleta, agora a gente também está se encaminhando a essa possibilidade. Fecha aspas. O Taubaté, que vem contornando problemas causados por contusões e suspensões, agora pode explorar a possibilidade de até 4 trocas. O volante Marinho foi confirmado na tarde de ontem, quinta-feira, para o jogo. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal T7 News. E torcendo aí pelo Burro da Central, amanhã, né, em mais um jogo importante e decisivo, a gente encerra aqui o nosso Mix de Notícias. Sextou e vamos para o nosso último short. O Boletim Câmara com Ana Laura Costa entrevistou o maestro Ronilson Misael, que falou mais sobre o início da sua carreira musical. Vamos ver? Solta o play! Hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios Ronilson Misael, que é músico e também maestro. Ronilson, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Ana, muito obrigado. Olá, ouvintes, amigos da TV Câmara de Taubaté. Bom, essa é uma oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o cenário da música aqui na nossa cidade. Então, Ronilson, para a gente começar, eu queria entender como foi o início da sua carreira, como você descobriu aí o dom da música. Bom, eu comecei no Projeto Guri aproximadamente em 99 para 2000. O Projeto Guri, ele é um projeto social, um dos maiores da América Latina, e lá ele tem a oportunidade de ensinar instrumentos de corda, percussão, violão e etc. Comecei depois, entrei na Fego Camargo, me formei na Fego Camargo em viola erudita, que é um instrumento parecido com o violino, né? Só que é um pouquinho maior, tem um som um pouco mais grave. Mas depois disso eu fui para o Rio de Janeiro, em Barra Mansa, toquei na orquestra de lá, fiquei um bom tempo lá durante 6 anos. Eu fiz a faculdade da UBM e depois eu fiz também a licenciatura em música e voltei depois para Taubaté. Prestei o concurso e estou hoje como professor no Centro Cultural de Taubaté. Já são quantos anos aí se dedicando à música? Já faz mais ou menos uns 23 anos.
Eu fui professor do Projeto Guri durante 15 anos. Eu comecei no Guri e depois fui professor também do Guri. Como você avalia aí a importância dessas iniciativas? Eu imagino que de forma, né, bastante intensa, porque isso fez parte aí da sua vida, também da sua trajetória, mas de que forma você avalia a importância desses projetos na vida das crianças, dos adolescentes? Os projetos sociais, a questão musical, ela é muito importante, né? Porque a música, ela faz com que a pessoa ela consiga elevar ainda mais o seu nível intelecto. Ela mexe bastante com a questão de memória, então ajuda muito tanto os jovens como também as pessoas um pouco mais idosas. Eu tenho alunos idosos de 60 anos que fazem aula comigo de violino, então eles falam para mim, professor, nossa, é muito bom, a música me ajuda muito, na questão de memória ajuda demais, então questão cognitiva, isso ajuda muito mesmo. A música ela tem esse poder de ajudar muito bem as pessoas mesmo. Então, ainda que a pessoa não leve aquilo para a vida profissional, a gente pode concluir que a música traz benefícios para a sua vida pessoal mesmo no dia a dia. Com certeza. A minha questão com os alunos é não fazer com que eles queiram ser um músico profissional, mas ter uma experiência musical. Às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de tocar um violino, de tocar numa camerata, né? Então, a gente lá do Centro Cultural tem essa oportunidade de fazer com que as pessoas consigam essa, né, vivência musical que é muito importante, acho que para a sociedade. E qual é o perfil dessas pessoas que buscam ali aprender sobre música, principalmente as pessoas mais velhas? Num primeiro momento, elas estão atrás de quê exatamente? No primeiro momento, elas estão mais pela parte de distração, né? Ela quer uma coisa para se distrair, mas sempre a gente vai colocando um pontinho na vida dela, falar, olha, a música é importante, vamos, né, dedicar um pouco mais. Quando a pessoa ela começa a se dedicar e vê que a música, ela, além dessa questão de ajudar na aprendizagem, ela também pode um dia, se ela quiser, até trabalhar com isso, né? Então a gente põe esses pontos também, que além de você conseguir a parte social, você pode se tornar um músico e tocar, ganhar o seu dinheiro com casamentos, com eventos. A música, ela abre vários leques. Além de você tocar um instrumento, você pode ser um produtor musical, trabalhar com edições de imagem, né, de música, som mesmo. Então, dá para fazer muita coisa com relação à música. Bom, como você falou, hoje você está lecionando ali no Centro Cultural, você lidera aí um grupo de jovens e adultos, também com apresentações regionais. Quais você considera que são as principais dificuldades para quem trabalha com música hoje? Bom, uma das principais dificuldades é a questão do reconhecimento, né? Então, muitas das vezes a gente faz aquele esforço, trabalha, mostra essa parte social, né? Trabalhando. Eu tenho lá, para você ter uma ideia, 30 pessoas que fazem aula comigo e a gente está na nossa camerata, que é a camerata Ocanque, que é a camerata de cordas do Centro Cultural. E para esse reconhecimento, às vezes fica um pouco complicado, porque a gente fica um pouco meio isolado, né? Precisaríamos de pessoas que fossem lá, conversassem, olha, o que vocês estão precisando mais de ajuda? Vocês precisam de cadeiras? Vocês estão precisando de estantes? Então, são materiais que às vezes precisam para ajudar a gente a subir mais o nível das aulas, né? Isso ajuda bastante. As pessoas chegarem e perguntar mais, olha, o que vocês estão precisando? O que vocês precisam aqui? Precisa de um ar-condicionado? Precisa de ventiladores? Então, a gente precisa de algumas coisas desse tipo lá. A entrevista completa com o maestro Ronilson está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Boletim Câmara, que está ao vivo de segunda a sexta-feira aqui na nossa programação, a partir de 9h30 da manhã. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. O Mix volta na próxima segunda-feira, um pouquinho mais cedo, 13h da tarde. E tem o nosso quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre o Portal dos Raros, aqui em Taubaté. Se você estiver acompanhando a nossa reprise, continue assistindo a nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente final de semana e continue conectado aqui na TV Câmara Taubaté.